Olá, então vamos para a correção dos exercícios 4, 5, 6 e 7 da página 99 do livro. Ainda falando sobre as leis de Newton, né? A primeira e a segunda. A atividade 4 diz o seguinte: analise a afirmação, verificando se ela é verdadeira ou falsa e justifique. Em determinado instante de uma viagem de carro, percebe-se que a resultante das forças sobre o carro é nula. A força resultante é igual a zero. Necessariamente, nesse instante, o carro está em repouso em algum ponto da estrada. Então, veja bem, nós temos, quando a resultante das forças, quando a gente tem uma força resultante igual a zero, nós temos dois casos. Primeiro, a gente precisa lembrar que o corpo está em equilíbrio. Se eu tenho uma força resultante igual a zero, o corpo que está sofrendo a ação dessas forças e que a força resultante é zero, ele está em equilíbrio. E aí a gente tem dois casos. Ele pode estar parado, aí nesse caso a afirmação poderia ser verdadeira. Porém, ele pode também estar em movimento, só que esse movimento é um movimento uniforme. Então, essa afirmação ela é falsa, justamente porque quando um corpo tem uma força resultante de valor zero, de intensidade zero, agindo sobre ele, ele pode estar parado em equilíbrio estático ou ele pode estar em equilíbrio dinâmico, ou seja, estar em movimento, mas esse movimento é uniforme, não tem aceleração, certinho? Número 5. Número 5 diz assim: se uma força única de módulo diferente de zero atua sobre um corpo, então uma força única, ela vai ser o quê? A força resultante. Se ela é diferente de zero, podemos concluir que ele não está em equilíbrio. Por quê? Bom, para um corpo estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero, né? Então, aqui está dizendo que ele não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Porque ele está dizendo que a força única que está naquele corpo ali é diferente de zero. Para estar em equilíbrio, ela tem necessariamente que ser zero, tem que ser nula, tá certo? Número 6. Verifique se a afirmação a seguir é verdadeira, justifique sua resposta. Então, ela diz assim: uma partícula está em equilíbrio sob a ação de apenas duas forças de mesmo módulo. Então, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, olha só, ele está falando que essa partícula está em equilíbrio. Se eu tenho duas forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou somar essas forças. Lembra de vetores? Vetores com a mesma direção e mesmo sentido eu somo. Força é uma grandeza vetorial. Se tem o mesmo sentido, eu vou somar. Então, não vai dar zero, né? Só daria zero se fossem contrárias. Poderia dar zero se fossem contrárias. Então, esse corpo, ele não está em equilíbrio. É impossível ele estar em equilíbrio. Por quê? Porque as forças têm mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou somar. A força resultante não será zero. Ok? Então, ela é falsa, né? Número 7. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, então ele está sobrevoando. O solo está aqui embaixo, ele está sobrevoando, né? Com velocidade constante de 1000 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados 4 pontos no piso no corredor do avião e a posição desse passageiro. Então, nós temos bem para cá, né, bem antes do passageiro, o ponto P, próximo atrás, mas mais próximo do passageiro a gente tem o ponto Q, e onde está o passageiro, bem abaixo do passageiro, a gente tem o ponto R, e um pouco à frente a gente tem o ponto S. O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela seguinte letra: P, Q, R ou S. Então, veja bem, se eu estou com qualquer objeto que está dentro de um avião em movimento, eu tenho a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma velocidade desse avião. Isso vale para carro ou qualquer outro objeto. Então, eu vou estar com a mesma velocidade. Por quê? Porque eu estou dentro dele.
Então, pela inércia, qual a tendência do corpo? Continuar com a mesma velocidade, mesma direção e mesmo sentido. Quando a pessoa deixa o copo cair, a tendência do copo é continuar na horizontal, né, para frente. Então, o que vai acontecer? E com a mesma velocidade. Então, o que acontece? Quando ele solta o copo, quando o copo cai, o copo tende a continuar na mesma direção horizontal. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair justamente no ponto R, ou seja, a letra C, tá certo? Como ele tem a tendência de continuar para onde ele estava, com a mesma direção, mesma velocidade e o mesmo sentido, então ele vai cair como se fosse em linha reta, em cima do colo da pessoa que estava segurando, tá certo? Letra C. Então é isso aí, qualquer dúvida entre em contato e a gente se vê na próxima aula.